Olá, neste vídeo vou explicar-te tudo o que precisas saber sobre a resolução de um triângulo retângulo, isto é, o cálculo das medidas dos lados e as amplitudes dos ângulos internos de qualquer triângulo retângulo. Para isso, vou mostrar-te como recorrer ao Teorema de Pitágoras e às razões trigonométricas seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo para obter as medidas dos lados e dos ângulos internos de um triângulo retângulo, quando nos são dados dois lados ou quando nos é dado um ângulo agudo e apenas um lado desse triângulo retângulo. Vejamos. Aqui está um triângulo retângulo no ponto A. Vamos ver o que acontece se movermos este ponto B. Se diminuirmos a distância de B a A, reparem, o ângulo B, a amplitude do ângulo em B, aumenta. Se, pelo contrário, afastarmos o ponto B do ponto A, aumentando assim a distância de B a A, a amplitude do ângulo B diminui. Vejamos agora o que acontece se movermos o ponto C. Se afastarmos o ponto C do ponto A, aumentando a distância de C a A, o ângulo em B aumenta. Se, pelo contrário, aproximarmos o ponto C do ponto A, a amplitude do ângulo B diminui. Será que estas medidas dos lados e dos ângulos internos de um triângulo retângulo estão relacionadas entre si? Vamos ver que realmente estão e que podemos relacioná-las usando o Teorema de Pitágoras, como já sabemos, e também as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Admite agora que o triângulo retângulo tem as medidas aqui apresentadas. A hipotenusa BC mede 13 cm, o cateto BA mede 11,8 e o cateto CA mede 5,44 cm. Supõe que não sabias a medida da hipotenusa BC. Vamos riscá-la. Vamos fazer de conta que não a conhecemos. Então, como vamos determiná-la? Usando o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa BC é aquilo que queremos descobrir, portanto a hipotenusa ao quadrado será igual, por exemplo, ao cateto 11,8 ao quadrado, mais o outro cateto 5,44 ao quadrado. Vamos determinar estes quadrados, o resultado de 11,8 ao quadrado, 139,24, mais o resultado de 5,44 ao quadrado, 29,5936. Fazendo esta soma, a hipotenusa ao quadrado é igual a 168,8336. Vamos agora fazer a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada, para obter então o valor da hipotenusa. Raiz quadrada de 168,8336. Recorrendo à calculadora, obtemos o resultado. 12,9935, etc. Uma dízima infinita que podemos arredondar então às unidades para 13. Verifica se era ou não o valor que tínhamos inicialmente na hipotenusa BC, 13 cm. Portanto, imaginando que é um valor desconhecido, podemos obtê-lo a partir dos valores dos catetos. A mesma coisa podemos fazer se desconhecermos um cateto. Suponhamos que desconhecemos o cateto BA, 11,8. Vamos determiná-lo com base na hipotenusa e no cateto
5,44. Vejamos. O cateto ao quadrado, um cateto ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado, uma vez que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, substituindo os valores que aqui temos, o cateto desconhecido, o nosso BA, é então igual à hipotenusa 13 ao quadrado menos o cateto conhecido, 5,44 ao quadrado. Fazendo estes quadrados, obtemos então 169 menos os 29,5936 que há pouco calculamos. Fazendo esta diferença, obtemos o valor 139,4064. Vamos então fazer a operação inversa do quadrado mais uma vez para obter o valor do cateto pretendido. Raiz quadrada de 139,4064. Recorrendo mais uma vez à calculadora, obtemos o valor 11,806, etc., uma dízima infinita, que podemos arredondar então a 11,8. Verifiquem se era ou não a medida que tínhamos inicialmente aqui no cateto BA, que estávamos a descobrir. Portanto, é possível, com a ajuda do Teorema de Pitágoras, determinar a hipotenusa quando conhecemos os catetos, ou determinar os catetos, ou um dos catetos, não é? Neste caso foi o cateto 11,8, quando conhecemos a hipotenusa e o outro cateto. Repara agora nestas medidas. Vamos supor desta vez que não temos, por exemplo, este cateto BA, suponhamos que não conhecemos esta medida, e suponhamos que queremos descobrir a amplitude do ângulo B. Portanto, suponhamos que também desconhecemos esta amplitude do ângulo B e que é precisamente isso que pretendemos determinar. Como vamos determinar a amplitude de um ângulo agudo com base nestas duas medidas destes lados do triângulo, que neste caso são o cateto oposto a esse ângulo B, oposto, CA, e a hipotenusa, que está oposta então ao ângulo reto. Vamos usar a razão trigonométrica seno do ângulo B, que nós sabemos que é igual ao cateto oposto, vou aqui abreviar, a dividir pela hipotenusa. Neste caso, é então igual ao cateto oposto 5,44 sobre a hipotenusa 13. Por observação da figura, sabemos então que o seno do ângulo B é igual a 5,44 sobre 13. Então, usando a função inversa para calcular o ângulo B, B será igual a seno menos 1 de, abrir parênteses, na calculadora, 5,44 a dividir por 13. Isto quer então dizer, usando a calculadora, tecla Shift seno para aceder à função inversa do seno, que é a função seno menos 1, com a calculadora programada em graus, 24,737, etc. graus. Vamos arredondar esta amplitude, por exemplo, às unidades, 25 graus. Verifiquem se era ou não a medida que tínhamos para a amplitude do ângulo B. Portanto, é possível descobrir a amplitude de um ângulo agudo num triângulo retângulo
com a ajuda da medida do cateto oposto, neste caso 5,44, e da hipotenusa, 13, usando a razão trigonométrica seno. Admite, mais uma vez, uma alteração dos dados fornecidos. Suponhamos que desta vez não conhecemos a medida do cateto CA oposto ao ângulo B. Vou aqui riscá-la. Suponhamos que não a conhecemos e pretendemos determinar a amplitude do ângulo B. Suponhamos então que não conhecemos este valor da amplitude do ângulo B. Queremos determinar a amplitude do ângulo B com a ajuda do cateto BA, que é o cateto adjacente ao ângulo B, e da hipotenusa, que aqui está e que mede 13 cm. Vamos então recorrer à razão trigonométrica cosseno do ângulo B, uma vez que ela é igual ao cateto adjacente. Vamos aqui abreviar, cateto adjacente ao ângulo, neste caso, que pretendemos determinar, ângulo B, a dividir pela hipotenusa. Então, quem é, neste caso, o cateto adjacente? 11,8. A dividir pela hipotenusa 13. Ora, se utilizarmos a função inversa do cosseno para calcular então a amplitude do ângulo B, será igual então ao ângulo B ao cosseno menos 1 de, abrir parênteses, na nossa calculadora, 11,8 a dividir por 13. Obtemos então o valor 24,81, etc., que podemos arredondar então às unidades 25 graus. Verifica. Realmente, a amplitude do ângulo B, aproximadamente 25 graus às unidades. Portanto, é possível determinar um ângulo agudo num triângulo retângulo com a ajuda do cateto adjacente a esse ângulo e da hipotenusa, recorrendo à razão trigonométrica do cosseno desse ângulo agudo. Vamos agora fazer desaparecer a medida da hipotenusa. Suponhamos que não conhece a medida da hipotenusa, vou aqui riscá-la, e pretendes calcular a amplitude do ângulo B. Portanto, suponhamos que não conhecemos esta amplitude e pretendemos calcular então esta amplitude do ângulo B com base na medida do cateto oposto, CA, e do cateto adjacente, BA. Vejamos como podemos fazer isso. Para isso, vamos utilizar a razão trigonométrica da tangente do ângulo B, que é igual ao quociente entre o cateto oposto e o cateto, vou aqui abreviar, adjacente ao ângulo B. Neste caso, o cateto oposto ao ângulo B é então o cateto CA, que mede 5,44. E o cateto adjacente ao ângulo B é então o cateto BA, que mede os 11,8. Mais uma vez, utilizando a função inversa da tangente, podemos calcular então a amplitude do ângulo B, fazendo tangente menos 1, a função inversa da tangente, de 5,44 sobre 11,8. Vamos assim obter a medida do ângulo B em graus, com a máquina programada para graus, e obtemos então o valor 24,750, etc., que podemos então arredondar as unidades, obtendo novamente os 25 graus. Vamos verificar. Portanto, a amplitude do ângulo B é efetivamente aproximadamente 25 graus. Portanto, é possível calcular a amplitude de um ângulo agudo, neste caso B, num triângulo retângulo,
com a ajuda do cateto oposto e do cateto adjacente, utilizando a razão trigonométrica da tangente e fazendo a sua inversa para obter a medida, neste caso a amplitude, do ângulo B. Suponhamos, por exemplo, para começar, que pretendemos calcular o cateto oposto. Eu vou riscar o cateto oposto, pretendemos calculá-lo. Não nos dão o cateto adjacente, dão-nos apenas a ajuda da hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que vamos usar? Sabemos que o seno de um ângulo, neste caso dos 25 graus, usando o valor aproximado, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo, neste caso 25 graus, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E sabemos também que a tangente de um ângulo, neste caso então os 25 graus, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual das três razões trigonométricas nos convém utilizar? Ora, dão-nos a hipotenusa, pedem-nos o cateto oposto. Não nos dão o cateto adjacente. Vamos escolher uma razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. É precisamente esta, o seno. Então temos que o seno de 25 graus será igual ao cateto oposto desconhecido que pretendemos calcular sobre a hipotenusa, neste caso 13. Isto quer dizer que, passando o 13 a multiplicar, fica 13 vezes o seno de 25 graus igual ao cateto oposto. Recorrendo à calculadora, obtemos então que o cateto oposto pretendido é igual a 5,4, etc., ou seja, aproximadamente 5. Verifiquemos se realmente assim é. Portanto, o nosso cateto oposto é aproximadamente 5. Vamos ver agora o que faremos quando nos pedem o cateto adjacente. Vamos aqui riscá-lo, pretendemos calculá-lo, o cateto adjacente. Não temos o cateto oposto e temos então a ajuda da hipotenusa. Então, neste caso, qual é a razão trigonométrica que podemos usar? Pretendemos o cateto adjacente, aqui, e temos a hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 25 graus, no nosso caso, é igual ao cateto adjacente que pretendemos calcular a dividir pela nossa hipotenusa 13. Isto quer dizer então que, passando o 13 a multiplicar, 13 vezes o cosseno de 25 graus vai dar o nosso cateto adjacente pretendido. Então, o cateto adjacente, recorrendo à calculadora, será igual a 11,7, etc., ou seja, aproximadamente 12. Verifiquemos então. A medida do cateto adjacente é de facto aproximadamente 12. Vamos agora ver o que fazemos se nos dá um cateto oposto, CA, e nos pedem a hipotenusa. Eu vou aqui riscar a hipotenusa, não sabemos a hipotenusa, mas também não nos dão o cateto adjacente. Portanto, pretendemos calcular a hipotenusa e temos a ajuda do cateto oposto ao ângulo B, aproximadamente 25 graus. Ora, qual é a razão trigonométrica, mais uma vez, que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Então, temos que o seno de 25 graus é igual ao cateto oposto, que neste caso nos é dado, 5,44, sobre a hipotenusa que pretendemos calcular. Passando a hipotenusa para o outro lado e o seno de 25 graus para o lado direito a dividir, temos então que a hipotenusa é igual a 5,44 a dividir pelo seno de 25 graus. Recorrendo à calculadora,
obtemos então a medida de 12,87, etc., ou seja, aproximadamente 13. Vamos confirmar. Portanto, a hipotenusa é de facto 13, ou aproximadamente 13, porque estamos a trabalhar com valores arredondados. E se nos derem agora o cateto adjacente, 11,8, e não derem o cateto oposto, e se nos pedirem a hipotenusa? Portanto, suponhamos que pretendemos calcular a hipotenusa, vamos então riscá-la, com a ajuda apenas do cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa que pretendemos calcular? É o cosseno. Cateto adjacente com a hipotenusa. Temos então que o cosseno de 25 graus é igual ao cateto adjacente, que é dado 11,8, sobre a hipotenusa pretendida. Isto quer dizer então, passando a hipotenusa para o lado esquerdo e o cosseno de 25 para o membro da direita, que a hipotenusa será igual a 11,8 a dividir pelo cosseno de 25 graus. Usando a calculadora, obtemos então o resultado 13,01, etc., que podemos arredondar às unidades para 13. Vamos verificar mais uma vez. Portanto, a hipotenusa é de facto aproximadamente 13. Imaginemos agora que nos dão o cateto oposto ao ângulo B, 5,44, e nos pedem o cateto adjacente. Portanto, não nos dão a hipotenusa e pedem-nos o cateto adjacente. Portanto, não conhecemos a medida do cateto adjacente, é isso que pretendemos determinar. Ora, qual será a razão trigonométrica que vamos usar desta vez? Tem que ser uma que relacione o cateto oposto, 5,44, com o cateto adjacente que pretendemos determinar. Essa razão é a tangente. Então, a tangente de 25 graus é igual ao cateto oposto fornecido, 5,44, a dividir pelo cateto adjacente que pretendemos determinar. Passando o cateto adjacente para o primeiro membro, obtemos então que o cateto adjacente será igual, passando então a tangente de 25 graus a dividir para o segundo membro, a 5,44 a dividir pela tangente de 25 graus. Recorrendo à nossa calculadora, obtemos então o resultado para o cateto adjacente de 11,6, etc., que arredondado dá então os 12. Verifiquemos novamente. Portanto, o cateto adjacente deu-nos aproximadamente 12, como efetivamente é verdade. Para terminar, uma última situação possível. Suponhamos que nos pedem o cateto oposto, vamos aqui riscá-lo, portanto, não o conhecemos, é isso que pretendemos determinar, e nos dão como ajuda o cateto adjacente. Portanto, não temos a medida da hipotenusa, temos apenas a ajuda do cateto adjacente ao ângulo B fornecido. E pretendemos calcular o cateto oposto. Ora, qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente que nos é fornecido 11,8? É a tangente novamente. Então, a tangente de 25 graus é igual ao cateto oposto que pretendemos determinar a dividir pelo cateto adjacente que nos é fornecido. Passando o 11,8 a multiplicar para o primeiro membro, 11,8 vezes a tangente de 25 graus é então igual ao nosso procurado cateto oposto. Recorrendo mais uma vez à calculadora e fazendo este cálculo, obtemos então que o cateto oposto é igual a 5,50 reticências, portanto, aproximadamente 5.
Vamos verificar uma última vez. Então, o cateto oposto é de facto aproximadamente 5, como podemos verificar. Espero que este vídeo tenha sido útil para vos ajudar a perceber como se resolvem triângulos retângulos, determinando assim as medidas dos seus lados ou dos seus ângulos internos agudos, com a ajuda do Teorema de Pitágoras ou da trigonometria. Até breve. Obrigada pela vossa atenção.